Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. E para nossa meditação, quero estar lendo com os amados irmãos na segunda epístola de João, do versículo 1 ao versículo 11, que vai nos dizer assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das obras mais. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, e louvamos e engrandecemos o seu nome, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra lida neste momento e queremos te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, porque desejamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, assim te oramos agradecidos, agora e para sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, esta epístola do apóstolo João, ela é uma carta doutrinária, é uma carta que foi escrita por um presbítero, que na Bíblia não consta o seu nome, portanto, anônimo. E esta carta, então, ela é destinada a João. E esta carta, ela vai constar em seu assunto o presbítero dirigindo-se à senhora eleita, a senhora eleita que alguns pensam ser uma mulher piedosa,
enquanto outros consideram uma igreja. E dentro deste assunto que está sendo tratada nesta carta, quem escreveu pede aos leitores que amem uns aos outros e que tenham o cuidado com certas falsas doutrinas falsas que estão sendo espalhadas por este mundo. Quando olhamos para este texto, para esta carta, nós vamos ver, de acordo com o seu escrito, que ela foi escrita por um presbítero, alguém que era um líder da igreja, um ancião, mas que a Bíblia também não faz referência da sua idade. No Antigo ou no Novo Testamento, também são chamados de bispos. Estas cartas foram atribuídas ao apóstolo Paulo, e a intenção é nos mostrar a direção a seguir no que diz respeito às verdades divinas, a respeito das leis de Deus para o bem-estar do homem e o cumprimento da vontade de Cristo em nossa vida como servos que somos. Meus amados, então, quando olhamos para toda esta escritura, o que a palavra do nosso Deus quer nos ensinar? Primeiramente, nós vamos entender que a palavra de Deus nos ensina que a graça, a misericórdia e a paz, ela só pertence a quem conhece a verdade, e só permanece também em quem conhece a verdade. É por isso que o versículo 2 e o versículo 3 nos diz que por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo. Meus amados, esta graça, esta misericórdia, esta paz, ela só vai permanecer na Senhora eleita para quem estava sendo escrito esta carta. E quando pensamos nessa questão desta Senhora eleita, nós vamos entender que esta Senhora eleita é a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. É aquela geração para quem Jesus Cristo veio, para quem Jesus Cristo destina a salvação. Como nos está relatado lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que vai nos dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meus amados, esta geração eleita é esta Senhora eleita de quem aqui o autor desta carta está se referindo. É a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja esta que é constituída pelos filhos de Deus, por cada um de nós, por aqueles que creram, que reconheceram
o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. Quando pensamos nesta questão de filhos de Deus e olhamos à nossa volta, olhamos para o mundo, olhamos para os homens, nós vamos ver os homens dizendo que todos são filhos de Deus. A Bíblia, ela nos ensina que todos são criaturas de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor e foram por Deus adotados como filhos. Como nos diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E são esses, meus amados, então, que vão constituir esta Senhora eleita, que é a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O convite, meus amados, de Deus para a minha vida, o convite de Deus para a sua vida, o convite de Deus para a nossa vida, é sermos instruídos na verdade e no amor. Quando olhamos e pensamos na questão da palavra verdade, nós vamos entender que a verdade é Cristo. Cristo é a verdade que liberta. Como a palavra de Deus nos diz lá em João, Cristo falando, eu sou a verdade. Quando nós pensamos na palavra amor, nós vamos entender que o amor é Deus. Porque a Bíblia, quando vai definir a palavra de Deus, ou a palavra amor, ela vai dizer que Deus é amor. Então precisamos ser instruídos na verdade, que é Cristo, no amor, que é Deus, para que nós possamos então sermos libertos de todas as questões, de todas as coisas deste mundo, sermos libertos da ação do inimigo, para podermos fazer a vontade de Deus. Como nos diz a palavra de Deus em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meus amados, que nos ajudará no cumprimento da missão que nos foi dada por Deus. Deus nos deu a missão e temos uma missão a cumprirmos. A missão do nosso Deus para a nossa vida é uma ordem, e a ordem é cumprirmos com os mandamentos de Deus. O versículo de número 4 do texto que lemos nos diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, da parte de Deus. E precisamos então, meus amados, estarmos cumprindo com os mandamentos de Deus, andando de acordo com tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Não criarmos regras. As regras de Deus para a nossa vida são os mandamentos. O que nós vemos por aí é que muitas pessoas, ao invés de se limitar a seguir aquilo que Deus propõe para cada um de nós, tem de alguma forma criado algumas coisas para que possam, no seu modo de ver, melhorar a sua vida cristã. Mas eu entendo
E o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos seguir tão somente as regras de Deus, que são as doutrinas preestabelecidas para cada um de nós. Precisamos, meus amados, andarmos na verdade de acordo com o que recebemos. Cristo é verdade, a verdade que liberta. E tudo aquilo que precisamos para o nosso viver como servos de Deus, como cristão, então nós encontramos na palavra de Deus, na palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É só então, meus amados, seguirmos tudo aquilo que já está determinado para que assim façamos. Precisamos demonstrarmos nosso amor através das leis de Deus. E a forma de demonstrarmos este amor é fazendo a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu provo que realmente eu amo a Deus, eu provo que eu amo o meu próximo, e é isto que Deus quer, é isto que Deus espera de cada um de nós. Nós vamos entender também, meus amados, que os cuidados que devemos ter com a falsa doutrina. Vamos entender os cuidados que devemos ter com a falsa doutrina. O versículo de número 7 vai nos dizer assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O anticristo, meus amados, é aquele que vem e que diz que vem em nome de Deus, mas a intenção dele é desfazer tudo aquilo que Deus fez. A intenção dele é destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. A intenção dele é acabar com o reino do nosso Senhor. E a palavra de Deus então nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter com este tipo de pessoa que chega até nós de uma forma aparentemente muito tranquila, mas que a intenção é de derrubar, de desfazer aquilo que Deus fez. Precisamos então ter o cuidado para não fazermos confissões não bíblicas, não falarmos aquilo que a Bíblia não fala e dizermos que isto é a palavra de Deus. Quando nós olhamos por aí afora, nós temos visto muitas pessoas agindo desta forma, pregando coisas que a Bíblia não diz. Isto chama-se heresia. Precisamos, meus amados, termos este cuidado. Precisamos ter o cuidado para permanecermos na doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são os ensinamentos que Ele nos passa. São os ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. São os ensinamentos que servem para que possamos estar
norteando a nossa vida dentro daquilo que Deus propôs para nós como filhos, como servos do nosso Deus. Precisamos, meus amados, termos o cuidado para não sermos cúmplices daqueles que pregam e praticam as doutrinas ou doutrinas que não são de Deus. Quando olhamos aqui para a palavra de Deus, versículo 10 e 11 diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Deus, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Meus amados, é por isso que precisamos então termos este cuidado. A Bíblia diz que quando nós aceitamos certas coisas, aceitamos certas palavras, concordamos com algumas coisas que não provêm de Deus, então automaticamente nos fazemos cúmplices daqueles que pregam e daqueles que praticam as más obras. É isto, meus amados, que esta carta doutrinária tem tratado, e é para isto que ela tem nos chamado a atenção, para que nós não venhamos a desobedecer a Deus, para que nós não venhamos a transgredir as leis de Deus no que diz respeito aos mandamentos de Deus, a tudo aquilo que Deus propôs para que assim fizéssemos. Então esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Esta é a palavra de Deus para aplicarmos em nosso viver, para que sejamos bem-sucedidos e para que cumpramos com a nossa missão de servos de Deus. Que Deus a todos abençoe e que nos prontifiquemos a cada dia para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Deus os abençoe.